Olá, viva você, a quem sou grato por estar comigo nesta jornada pelo mundo do conhecimento e da comunicação. No vídeo anterior, discorremos sobre a origem do Homo sapiens e, com ele, o desenvolvimento da fala. Veremos agora por que fatos históricos do Neolítico ainda influenciam nossa comunicação nos tempos modernos. É hora, pois, de avançarmos um pouco mais para acompanharmos a evolução dos hominíneos durante o Neolítico. É no Neolítico que se dá o surgimento da agricultura, compondo a segunda fase da evolução da sociedade humana e a invenção da comunicação escrita. A palavra neolítico significa pedra nova, neo de nova, lítico de pedra, dando assim nome ao período, idade da nova pedra, da pedra polida. Na linha do tempo, o Neolítico começa em 12.000 a.C. e vai até 4.000 AC, quando então começa a Idade Antiga, primeira parte da divisão da história. O quadro que agora aparece em seu monitor ajuda você a identificar os fatos importantes de cada período da pré-história, Paleolítico e Neolítico, e das 4 eras que compõem a divisão da história: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, com destaque para os fatos relacionados com a comunicação entre os homens. As transformações que aconteceram na explosão criativa do Paleolítico Superior continuam agora no novo período da pré-história, o Neolítico, que é marcado por mudanças profundas, tais como o surgimento da agricultura, o sedentarismo, a domesticação de animais, o surgimento das primeiras habitações urbanas e a invenção da escrita. Em se tratando de pré-história, sempre se trabalha com estimativas e suposições. Por isso, supõe-se que a descoberta do método de cultivar a terra tenha sido feita pelas mulheres, ao observar que as sementes dos frutos consumidos, depois de lançados à terra, iniciavam um processo de germinação. Descobre-se, assim, que enterrar sementes era um meio mais seguro para obter o sustento. E as mudanças, as transformações não param por aí. Com a agricultura, inicia-se o processo de sedentarização dos seres humanos e a domesticação de animais. O primeiro animal a ser domesticado foi o cão, por volta de 15.000 anos antes de Cristo. Por sua vez, esse processo de sedentarização dos humanos e domesticação de animais dá origem à formação de aglomerados populacionais, precursores das cidades que seriam construídas às margens dos grandes rios, e onde surgiria também uma nova organização social. Há indícios de que surgem nessa época as bases do que seriam as primeiras formas de organização política e econômica. Além da Revolução Agrícola, tem início
também a revolução urbana. Com o surgimento das cidades, surgem os templos religiosos, os sistemas de defesa com armas mais elaboradas e o desenvolvimento de técnicas agrícolas. Ao depois, o aprimoramento das técnicas de produção começa a gerar excedentes nas colheitas, e isso leva ao surgimento do comércio e à formação de uma elite com diferenciações sociais, com mercadores, sacerdotes e burocratas. A busca pela terra faz com que apareça o Instituto da Propriedade Privada, a posse da terra. Com tantas transformações, uma outra necessidade surge da imaginação humana: a organização do Estado em sua forma primitiva e que iria se consolidar na região do Crescente Fértil. O Crescente Fértil foi uma importante região, especialmente para o início da sedentarização de diversos povos. É nessa região que tem início a chamada Revolução Agrícola. Tem este nome porque, localizada entre os rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo, revela um formato que se assemelha ao de uma lua crescente. Nessa fase do Neolítico, ou Revolução Agrícola, ocorrem, obviamente, novas e profundas transformações no processo evolutivo dos humanos, relacionadas principalmente com a comunicação. É a fase em que o homem faz o primeiro movimento no sentido de registrar suas ideias por escrito. E isso se dá, inicialmente, através de desenhos de imagens nas cavernas, com o intuito de reproduzir, por meio delas, o que já estava registrado na mente. As investigações históricas revelam a existência de gravuras e pinturas feitas pelo homem em cavernas por volta de 15.000 anos antes de Cristo, representando homens, animais e cenas do cotidiano. No Brasil, essas pinturas estão gravadas no sítio arqueológico da Serra da Capivara, no estado do Piauí. Podemos dizer que esses desenhos constituem as primeiras tentativas do homem em registrar aquilo que via, aquilo que sentia, satisfazendo um desejo que também iria se manifestar mais adiante em relação ao registro do próprio som da fala. Mas de onde vinha essa necessidade de registrar o que se via e o que era sentido? É bem provável que aos sentimentos e desejos dos humanos estivessem ligadas necessidades de ordem material, necessárias à estabilidade do próprio grupo social. As grandes sociedades das demais espécies são estáveis, segundo Harari, porque a maior parte das informações de que necessitam para sobreviver estão codificadas no genoma. As colmeias, por exemplo, podem ser estruturas sociais muito complexas, contendo muitos tipos diferentes de abelhas operárias, tais como campeiras, nutrizes e faxineiras. Mas a
Até agora, como diz Harari, os pesquisadores não conseguiram identificar abelhas advogadas. As abelhas não precisam de advogados, porque não existe o risco de elas esquecerem ou tentarem violar a constituição da colmeia. As rainhas não roubam das abelhas faxineiras o seu alimento e nunca entram em greve exigindo melhores salários. Diferentemente dos humanos, que fazem coisas do tipo o tempo todo. E assim é porque a ordem social dos humanos não está gravada no DNA. Eis que imaginada e articulada desde o momento em que se viram dotados de uma exclusiva capacidade cognitiva, imaginativa e criativa. Isso não significa, porém, que o cérebro humano seja um bom dispositivo de armazenamento para um banco de dados, principalmente na proporção de que necessitavam os humanos das organizações sociais que surgiam como Estado, ou melhor dizendo, como impérios. Esse banco de dados, como diz Harari, não poderia estar na memória de cada indivíduo. Tampouco poderiam ser diretamente transmitidos aos descendentes pelo DNA. Daí a necessidade de se registrar de alguma forma os primeiros acordos, as primeiras negociações, de modo que os grupos sociais pudessem ter segurança e sustentabilidade. Negociações, acordos e convenções que, com o decorrer do tempo, passariam a ser conhecidas e nominadas com o que hoje chamamos de costumes, leis e constituições. Não fosse assim, a incipiente organização que era construída logo entraria em colapso, e os novos impérios que surgiam também não se sustentariam, por não terem como registrar e manter a enorme quantidade de informações que surgiam. Informações sobre as transações comerciais, sobre a cobrança de impostos, sobre o controle militar do Estado e até mesmo as informações relacionadas com o cidadão e com as festividades. Conclui-se, pois, que o início das práticas agrícolas entre 12.000 anos e 4.000 anos antes de Cristo levou ao surgimento de uma economia rural. E isso levou o homem a criar símbolos que pudessem representar os produtos e a quantidade de produtos comercializados. Enquanto coletores, carniceiros e caçadores, diz Harari, os primeiros ancestrais nunca precisaram lidar com grandes quantidades de números e informações matemáticas. Nenhum coletor, por exemplo, precisava saber a quantidade de frutas que havia em cada árvore na floresta. E nenhum caçador precisava saber quantos animais haviam na manada que lhes servia de caça. De tal modo que o cérebro humano não se adaptou para armazenar e processar
essas informações. Esse modo de vida muda completamente após a Revolução Agrícola, e ter o controle sobre a produção e a fonte de alimentos através de cálculos matemáticos passou a ser necessário à própria sobrevivência, tanto para o indivíduo quanto para o estado embrionário que surgia. O registro das operações tornou-se necessário para o Estado a fim de cobrar e arrecadar os impostos, e tornou-se necessário para o indivíduo a fim de controlar sua produção e seus negócios. Essas necessidades levaram o homem, já no final do Neolítico, a criar as primeiras escritas. Eram escritas rudimentares, baseadas em fatos e números, e suficientes para registrar os negócios realizados e os créditos e despesas do Estado incipiente. Nenhuma reflexão filosófica, nenhuma história romântica, nenhuma declaração de amor, nenhum canto poético. Os primeiros escritos são meros documentos relacionados com dívidas, obrigações, pagamentos e impostos. As primeiras formas de escrita, como o sistema cuneiforme dos sumérios, em 3400 a.C., e os hieróglifos dos egípcios, em 3100 a.C., inicialmente nada mais eram do que representações pictográficas, ou seja, procuravam expressar ideias de figuras e desenhos daquilo que viam. Os primeiros desenhos da arte rupestre das cavernas podem ser vistos como a primeira tentativa de registrar essas informações. A partir dessa escrita, que procurava expressar pictograficamente o que se via, os sumerianos avançaram um pouco mais, tentando representar, através da escrita, os próprios sons da fala. Foram os primeiros humanos a tentar representar os sons da linguagem oral, e fizeram isso passando de uma escrita pictórica, ou seja, uma escrita que utilizava pictograma para transmitir uma ideia, para uma escrita ideográfica. Na escrita pictórica, usava-se o desenho das cavernas. Na escrita ideográfica, os sumerianos passaram a usar os ideogramas, ou seja, sinais com que procuravam representar os sons da palavra e também os sons produzidos pelos animais e pelos objetos. Com este propósito, os sumerianos criaram e usaram cerca de 20.000 ideogramas. Gradualmente, as escritas cuneiformes e hieroglíficas foram sendo associadas com sinais silábicos que dá forma à escrita proto-sináitica, um dos alfabetos mais antigos, precursora do primeiro alfabeto consonantal criado pelos fenícios entre 1700 e 1300 a.C. Por volta do ano 900 da mesma era, os gregos acrescentam as vogais ao alfabeto, até então consonantal, e consolidam o sistema da linguagem escrita, capaz de fazer perdurar
para sempre os pensamentos e emoções revelados através da linguagem oral. Pelo que vimos até aqui, sabemos que o homem primeiramente aprendeu a falar e só depois aprendeu a escrever. Vimos também que só depois da aquisição da fala puderam expressar melhor suas ideias e sentimentos. Hélio Sodré, em sua obra História Universal da Eloquência, observa que foi em consequência desse esforço para expressar melhor seus pensamentos e emoções que o homem acabou por conseguir articular melhor os sons, aprimorando a linguagem primitiva e limitada dos sons onomatopeicos. Foi assim que surgiu a palavra falada, sem que se abandonasse os gestos e sinais expressivos da linguagem corporal, que passa então a ser utilizada concomitantemente com a fala. Desse modo, o homem aperfeiçoa seu sistema de linguagem de um modo que outro animal jamais o conseguiu. Yuval Noah Harari, em sua obra Homo Sapiens, uma breve história da humanidade, de forma criativa e talentosa, nos diz que todos os animais têm alguma forma de linguagem, utilizada de maneira sofisticada para informar sobre a localização de alimentos. Todos os animais, segundo Yuval, tem uma linguagem vocal. Cita como exemplo os macacos, que usam vários tipos de gritos para anunciar o perigo. Estudos científicos identificaram um grito que significa "cuidado com a águia". Um grito um pouco diferente significa "cuidado com o leão". Como se tem certeza disso? Quando os pesquisadores reproduziam uma gravação do primeiro grito para um grupo de macacos, eles paravam o que estavam fazendo e olhavam para o alto, assustados. Na reprodução do segundo grito, eles subiam imediatamente em uma árvore. Aqui no Brasil e no mundo, de modo geral, ensinamos papagaio a repetir palavras utilizadas por nós humanos em nosso dia a dia. Mas, então, o que há de especial e de diferente em nossa linguagem que nos faz superiores aos demais animais? Para Harari, é o fato de nossa linguagem ser incrivelmente versátil. Com uma série limitada de sons e sinais, conseguimos criar um número infinito de frases, cada uma delas com um significado diferente. Com o cérebro que desenvolvemos, conseguimos armazenar e comunicar uma quantidade extraordinária de informações registradas e interpretadas pelo cérebro, permitindo-nos expressar ideias e sentimentos. Assim, um macaco pode vocalmente gritar para os membros do seu grupo: "Cuidado, um leão!" Mas nós, humanos, podemos dizer ao outro que vimos esta manhã, perto da curva do rio, um leão que perseguia uma gazela. Podemos descrever tudo o que está à nossa volta e descrever até mesmo as ações que estão sendo praticadas. Podemos discutir se é perigoso ou não para nós a aproximação de um leão. Essa capacidade e essa
habilidade para partilhar informações explica por que tanto apreciamos uma fofoca. Para nós, como observa Harari, não é suficiente que homens e mulheres conheçam o paradeiro dos leões. Mais importante ainda é saber quem é o chefe do bando, quem odeia quem está dormindo com quem é honesto e quem é trapaceiro. Por outro lado, como lembra Sodré, se a palavra falada nasceu da necessidade que tinham os homens de melhor expressar ideias e sentimentos, a palavra escrita também teve origem em uma outra necessidade, a de fazer registrar para sempre aqueles pensamentos e aquelas emoções. Assim, a invenção da escrita, como já vimos, veio atender à necessidade que o homem tinha de registrar, de perpetuar através da escrita as suas ideias, a fim de exprimir seus pensamentos e emoções aos seus iguais e aos seus descendentes. Não fosse isso, é possível que ainda hoje apenas soubéssemos falar. Hoje, através de estudos e comparações entre a palavra falada e a palavra escrita, já sabemos que a palavra falada é mais influenciadora, mais reveladora, mais emocional. Platão, na antiguidade clássica, já procurava mostrar a superioridade da palavra falada quando disse, aspas, ela está para a palavra escrita como o homem para o seu retrato. Fecha aspas. E isso é perfeitamente compreensível. Eis que a palavra falada, além do concurso da voz, é também acompanhada dos gestos. Voz é som, gesto é movimento. A voz desperta a atenção até das pessoas distraídas, embora também possa levar essa mesma pessoa à distração. Além disso, pode ser escutada no claro ou no escuro, ao passo que a escrita necessita da luz para se fazer notar e ser interpretada. O gesto, por sua vez, também possui imenso poder expressivo, como já demonstrou a pesquisa de Albert Mehrabian. De acordo com a pesquisa, a incongruência entre a linguagem falada e a linguagem corporal leva o ouvinte a acreditar no que revela a linguagem corporal. Mas, somando-se congruentemente a força da palavra com a força dos gestos, é natural que a palavra falada tenha maior expressão do que a palavra escrita. A sabedoria popular nos lembra que é falando e não escrevendo que os homens se entendem. E por quê? Exatamente porque a palavra falada, como escreveu Coelho Neto, é a palavra viva, livre, solta de todas as cadeias, capaz de por si só definir, pintar e colorir. Ao passo que a palavra escrita é a palavra agrilhoada, morta, sem expressão imediata. Quantos mal-entendidos surgem, por exemplo, através das comunicações feitas através de e-mails?
E por que surgem? Porque a palavra escrita não revela o estado de ânimo nem a expressão facial de quem envia a mensagem. Falta um complemento. Não se sabe que emoção o remetente vivencia ao enviar a mensagem. Se o faz com carinho, com atenção, com mau humor, com raiva ou com ironia. Outro exemplo, enviar uma mensagem para a pessoa amada é muito diferente do que dizer pessoalmente o que está escrito na mensagem. É diferente de dizer olho no olho e com a emotividade do tom de voz. Afinal, como diz Spengler, a mentira das palavras transparece nos gestos indeliberados, assim como a hipocrisia dos gestos se desmascara no som. Antes de Spengler, Tolstói já havia dito: a vantagem da linguagem verbal é que o ouvinte sente a alma de quem fala. Com esta citação adequada para um momento reflexivo, concluímos aqui o recorte da história da comunicação dos humanos no período da pré-história. Como você pôde observar, os fatos que marcaram o Neolítico e o tempo da Revolução Agrícola ainda repercutem de forma intensa em nossa vida e de modo particular em nossa comunicação em pleno século XXI. Desse modo, conhecendo agora a nossa origem e o processo evolutivo da raça humana, como surgiu a escrita e a linguagem falada, preparados estamos para compreender melhor os fundamentos da comunicação verbal e corporal no mundo moderno. Com esse propósito, no próximo vídeo daremos mais um passo em nossa jornada. Desta feita, mostrando as estruturas da comunicação corporal e verbal nos tempos modernos, em face daquelas que foram utilizadas por nossos ancestrais. Se você gostou deste vídeo, conte pra gente dando um clique em gostei. Depois, confira seu prestígio e o seu apoio ao nosso trabalho inscrevendo-se em nossa página. Imensamente agradecido. Aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá. Grande abraço.